Geralmente, quando pensamos em alguém que entrou para a história do instrumento, nós pensamos em grandes virtuosos, pessoas que dominaram a técnica, que desenvolveram e expandiram as possibilidades musicais do instrumento. No contrabaixo acústico, a gente sempre pensa no Giovanni Bottesini e no Domenico Dragonetti, mas você já parou para pensar que talvez alguém tenha entrado para a história justamente por tocar contrabaixo muito mal? Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. O vídeo de hoje é um daqueles da série Alltag, e Alltag é dia a dia em alemão, e eu conto para vocês, eu troco ideias com vocês sobre o meu dia a dia. Hoje eu quero mostrar para vocês de onde é que eu tirei essa história, onde é que eu encontrei isso de pior contrabaixista do mundo e como isso me fez pensar em música e em contrabaixo. Tudo começou lá na Alemanha, eu estava escrevendo meu trabalho final do mestrado e comecei a procurar livros que falassem sobre a história do contrabaixo, sobre a didática do contrabaixo, que era o tema central do meu trabalho. Aí eu encontrei na biblioteca da universidade esse livro que se chamava A História do Contrabaixo, de um autor austríaco de nome Alfred Planiavski. Dá para fazer um vídeo inteiro só falando da importância desse livro e da importância desse autor, mas não é o foco de hoje. Hoje eu quero falar para vocês só de um subcapítulo desse livro. O livro tem mais de 600 páginas, mas ele tem um viés. O Planiavski claramente acreditava que num passado remoto, num passado ali no barroco, tinha esses instrumentos como o violone, que eram instrumentos que faziam essa função do contrabaixo, de acompanhar, de fazer o baixo contínuo, esse tipo de coisa, e que era uma época de ouro, que eram instrumentistas geniais, que tocavam rápido, que tocavam bem afinado, e que em algum momento houve um declínio e que todo mundo começou a tocar mal, ou que uma grande parte dos contrabaixistas começou a tocar mal, para não falar todo mundo. E aí depois ele estava vivendo, dizendo que agora a gente estava tendo uma espécie de renascimento do contrabaixo, que as pessoas estavam começando a voltar a tocar bem e tal. Então, dentro dessa ideia de viés é que aparece esse subcapítulo e que fala do declínio ou da perda de prestígio do contrabaixo acústico. O livro foi escrito em alemão, ele é ali mais ou menos da década de 70, então já é um alemão austríaco antigo, né? Então eu sou contrabaixista, como vocês sabem, eu não sou um tradutor de alemão, eu sei falar alemão, mas não sou um tradutor. Então eu traduzi esse capítulo, esse subcapítulo, vou ler aqui para vocês, mas é uma tradução livre, assim. O subcapítulo se chama Perda de Prestígio. A fim de esclarecer o nível do desempenho de um contrabaixista usando um exemplo gritante, me vem à mente um nome que é frequentemente citado na literatura como um exemplo de contrabaixista medíocre por excelência. Atribui-se ao também contrabaixista, com aspas, Jacob Brahms, a seguinte frase: um som limpo no contrabaixo é um mero acaso. Quão desoladoras e verdadeiras são essas palavras, especialmente quando a palavra acaso é estendida até mesmo a bons músicos. Quando comparado com a média, o pai de Brahms não disse nada além da pura verdade. Quando comparado com Bottesini, sua afirmação é uma gafe. A biografia desse músico mostra que ele, como outros de seus colegas, fracassou devido à discrepância entre a necessidade e a importância desse instrumento. No entanto, ele não pode ser considerado um típico contrabaixista, pois também ganhava vida como trompista, violinista e flautista, e, portanto, representa o tipo de músico cuja versatilidade é comprada ao preço de sacrificar a excelência profissional. O conhecido biógrafo de Brahms, Max Kalbeck, fornece uma visão do cotidiano musical de Jacob Brahms e, além disso, da situação profissional dos músicos de orquestra que nunca conseguiram uma posição em uma orquestra de prestígio. Segundo os violinos e violas, que ele poderia substituir em caso de necessidade, não faltavam em Hamburgo, como em qualquer outro lugar. Contrabaixistas, por outro lado, especialmente os bem treinados e confiáveis, sempre foram uma raridade muito procurada. Em pequenos conjuntos compostos por poucos solistas, o contrabaixo desempenha um papel ainda mais importante do que na grande orquestra. Sua voz fundamental, que marca e sustenta o ritmo e a harmonia, destaca-se com força, e onde o violoncelo é dispensado, cabe a ele preencher essa lacuna no quarteto de cordas da melhor maneira possível. Como o contrabaixista dá sua palavra enfática e decisiva na orquestra, apesar do primeiro violinista, com raras exceções, tem a oportunidade de conduzir a melodia. É necessário um grande grau de modéstia e renúncia para almejar um posto tão subordinado quanto responsável. Talvez por isso quase todos os contrabaixistas sejam figuras peculiares, e não poucos entre eles sofrem de uma espécie de megalomania divertida, leve e inofensiva.
O descompasso de sua posição, agravado pela desajeitada grandiosidade de seu violino gigante, adquire um tom tragicômico, do qual eles geralmente se livram com bom humor. E Planiavski segue. Independentemente da impressão que Jacob Brahms, como contrabaixista, possa ter causado em seu filho compositor, temos razões suficientes para supor que Johannes Brahms, de modo geral, não depositava grande confiança na arte do contrabaixo de sua época. Não se pode ignorar o fato de que Brahms utilizou o contrabaixo com grande parcimônia. Mesmo quando se trata de explorar toda a riqueza das harmonias de Brahms, que adquirem a necessária profundidade e suavidade graças à disposição das vozes graves sensivelmente posicionadas, o contrabaixo só tem permissão para soar uma oitava abaixo do violoncelo, e isso apenas quando o violoncelo não se eleva para regiões mais agudas. Não há nenhum indício de um desenvolvimento do instrumento, nenhuma demanda que ultrapasse a extensão já exigida por Haydn, nenhuma função autônoma, nenhuma participação em música de câmara. Poderíamos mostrar em vários lugares que Brahms até fragmentou o material temático e realizou transposições para ajustar as notas ao limite inferior exigido pelo contrabaixo. As exigências dos compositores não correspondiam às habilidades dos instrumentistas. E aí o Planiavski dá como exemplo essa parte de contrabaixo e de cello, em que o cello toca um Mi, depois toca um Ré sustenido e um Mi novamente. E aí, como o contrabaixo só vai até a nota Mi, ele coloca uma pausa ali, onde deveria ser o Ré sustenido, em vez de oitavar tudo e deixar que o baixo tocasse lá junto, na mesma oitava que o cello, talvez por uma questão muito pragmática de que o baixo teria que tocar sempre uma oitava abaixo do cello. E aí, se você está gostando desse vídeo, eu te convido a clicar em curtir e a compartilhar ele com alguém. Você também pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim, quando eu postar vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. Bem, lendo esse subcapítulo, dá para entender que o Planiavski julgava que pessoas que eram multi-instrumentistas ou que tocavam mais de um instrumento não conseguiriam dar o enfoque suficiente para o seu instrumento e acabavam tocando tudo meio mais ou menos assim. E que isso seria a decadência do contrabaixo. Ele não é o primeiro a escrever isso, tem outros autores que eu li durante o meu trabalho que falavam, acho que o Billet também faz isso no livro dele, que fala que os tubistas estão estragando o contrabaixo, porque tem gente que se dedica a tocar só contrabaixo, tem gente que toca tuba e contrabaixo, e que essas pessoas tocam contrabaixo mal. Se falava isso na época, né? O Billet é um pouquinho antes, mas é mais ou menos o mesmo espírito do tempo, o mesmo zeitgeist, que as pessoas estavam pensando sobre as mesmas coisas, assim. Mas é interessante pensar isso que o Planiavski nos apresenta como que, por causa talvez do pai, o filho, né, o Johannes Brahms, não escreveu coisas muito difíceis para o contrabaixo. Se você for pesquisar e analisar, você vai ver que o Brahms escreveu concerto para violino, né, de Brahms, que é super bonito. Ele escreveu também sonata para violoncelo, ele também escreveu peças para viola, mas não escreveu nada para contrabaixo solo. Isso é uma pena, porque seria muito legal um compositor do período romântico, como o Brahms, né, que é um grande compositor do período romântico, ter escrito algo solo para contrabaixo teria sido muito legal para a gente. Além disso, é muito comum de se falar que a primeira sinfonia de Brahms seria uma 10ª sinfonia de Beethoven, como se o Brahms continuasse a tradição, né, do Beethoven, que inaugura o romantismo. E aí sim, se a gente compara partes de contrabaixo da 9ª sinfonia de Beethoven e a parte de contrabaixo da primeira sinfonia de Brahms, aí a gente tem assim realmente uma diferença de exigência bem grande, né? Na verdade, eu nunca tinha ouvido essa história de que o pai do Brahms era um péssimo músico, um péssimo contrabaixista. Também nunca tinha parado para pensar que talvez isso tenha influenciado as composições do Brahms, o quanto ele exige do contrabaixo, apesar de eu achar que nem sempre as coisas têm que exigir da gente para serem boas. Eu acho que é aí que eu fiquei pensando assim sobre o que é, na verdade, ser um bom músico ou ter partes de contrabaixo que são boas ou que são ruins. Na verdade, eu acho que não existe isso, né, de você só é o melhor porque você é o mais rápido, você toca mais forte. Eu acho que você pode, dentro daquela função que o próprio Planiavski fala, né, da gente acompanhar, eu acho que essa é uma grande parte, eu acho que talvez a maior de todas do contrabaixo, que é acompanhar os outros músicos e dar suporte harmônico, suporte rítmico para que a música aconteça, né? Porque isso faz parte da música. Não sei se eu estou filosofando muito, mas a música não é uma competição. A música é fazer música junto, é comunidade, é apoio, né?
E eu fiquei, assim, pensando muito, porque faz um mês eu fui professor no FEMUSC Jovem, e eu toquei justamente a primeira sinfonia de Brahms e o concerto para violino, com a orquestra dos professores. E são duas peças, duas obras incríveis, assim. O contrabaixo realmente não é uma das peças mais difíceis para o contrabaixo, mas a música é linda, a música é realmente ótima de se tocar e é muito prazerosa de se tocar. E eu acho que isso é tão importante quanto ser rápido ou ser virtuosístico, sabe? E agora eu quero saber de vocês já conheciam essa história? Vocês acham que existe isso de pior ou melhor em música? Ah, e eu queria falar mais uma coisa. Esse livro, A História do Contrabaixo, é um livro que eu li durante a faculdade e tive que devolver para a biblioteca. Lá na Alemanha eu tentei comprar uma cópia desse livro, mas é muito difícil de achar e também é muito cara. Então, se alguém tiver o PDF, ou se alguém encontrar o PDF desse livro aí, quiser me mandar, eu vou ficar muito feliz, eu vou agradecer muito a quem conseguir me dar uma ajuda de achar esse livro. E se você não quer entrar para a história de jeito nenhum como um contrabaixista ou uma contrabaixista ruim, não tem jeito, você vai ter que estudar. Então, ouve só esse recado que eu tenho para você. Se você quer aprender contrabaixo acústico sem sair de casa de forma sólida e estruturada, eu tenho um curso online que pode te guiar nessa jornada. Você vai aprender desde a postura correta, passando por exercícios de pizzicato e arco, até escalas, arpejos e repertório distribuídos em 88 aulas. Os conteúdos das aulas foram organizados de forma progressiva. Assim você pode, no seu próprio tempo, desenvolver uma base sólida sem medo de gerar vícios. Quer saber mais? Clica no link que está na descrição desse vídeo.